Para você que está ligado nas emoções do esporte, para você que curte esporte a motor, Band Esportes a partir de agora com as corridas de números 11 e 12 do calendário da Indy Lights, onde a gente tem visto aí grande destaque para Matheus Leist, piloto brasileiro, que conquistou aí 3 vitórias em 4 corridas. Na última prova, ele conseguiu em Iowa um destaque muito grande por conta de ter vencido, faturou lá 31 pontos e entrou na briga pelo título. Vamos ver o que aconteceu na primeira corrida em Toronto, a 11ª etapa do campeonato, onde a gente vê aí o carro número 18 saindo muito bem, saiu da pole position, o Kyle Kaiser. O Matheus Leist foi o segundo colocado. E ao longo da prova a gente teve, né, os pilotos lidando com as dificuldades desse terreno e o brasileiro acabou ficando na barreira de pneus. Foi tocado na sequência, destruir aí a asa traseira do carro dele, não só ele teve consequências, vários outros pilotos acabaram se tocando mesmo durante bandeira amarela, o que demonstra a dificuldade não só da pista, mas do desafio para esses pilotos. Veja só, o movimento para conseguir a primeira posição, o Colton Herta, no carro número 98, ganhou uma posição ali importante, enquanto na primeira posição lá na frente o Kyle Kaiser vinha dominando desde os treinos e mandou bem o suficiente para faturar também a corrida. Kyle Kaiser, portanto, comemorando muito essa vitória para se estabilizar na briga pelo campeonato, para partir para o título, que é o que ele mais quer. O Kyle Kaiser, Zachary Claman de Mello, Santi Urrutia foram os 3 primeiros colocados. O Colton Herta, com aquela bela ultrapassagem, subiu para a 4ª posição. Aí você vê os outros classificados e o destaque ali do carro número 26 do brasileiro, Matheus Leist, chegando na 13ª posição. Chegando não, né? Ele terminou em 13º, não finalizou a corrida. O Nico Jamin foi o piloto que bateu no carro dele. A gente tem então a Katie Hargett conversando com o agora líder do campeonato, o Kyle Kaiser. Ele dizendo que agora tem 37 pontos de liderança, isso é muito importante para ele, para ter a atenção das equipes da categoria principal, e é o que ele está conseguindo nesse momento decisivo da temporada. Eles não tiveram condições de executar o mesmo treino, o mesmo tipo de treino para conquistar a pole position nessa corrida, mas saindo na 3ª posição, ele está muito confiante, acha que em termos de corrida, em ritmo de corrida, ele é o cara a ser batido. O Kyle Kaiser, líder do campeonato com 248 pontos, 37 de vantagem sobre o brasileiro Matheus Leist, e o Colton Herta, a 46 pontos do líder, aparece na 3ª posição. Briga importante no campeonato, depois de 11 das 16 provas completadas. A gente sabe que essa segunda corrida em Toronto é importantíssima, por isso a gente tem aqui ao nosso lado para os comentários desse evento o Paulo Carcassi, que tem larga experiência internacional, títulos internacionais conquistados, e nesse momento, Paulo Carcassi, a gente quer saber de você, numa posição aí de briga por campeonato, uma pista tão complicada como essa, como é que fica a situação do Leist, que não vai sair entre os primeiros na prova de hoje também. Celso, a pista, como você disse, é realmente complicada, ela é bem estreita. A gente esteve lá o ano passado e a coisa não era fácil para o piloto estreante. Então, acho que o Matheus aí fez um belo trabalho de conseguir pelo menos largar na outra corrida em segundo lugar. Para essa corrida aqui, ele deixou um trabalho bem difícil a ser feito. Largando de 11º, vai ser uma trabalheira tentar chegar nos pontos aí para continuar na briga para o campeonato. Uma pista muito ondulada que também é um desafio para os pilotos, né? Escolher o traçado, achar e manter ritmo, porque parece até uma pista de off-road. Exatamente, Celso. Você vê que ela tem remendos, ela tem asfalto, tem pedaço de concreto, a barreira é encostadinha, apertadíssima, você vê subidinha, descidinha, vibra muito. É um desafio enorme para o piloto e também um pouco para a equipe aí, para achar aí um acerto bom de suspensão que minimize um pouco essas ondulações, essa buraqueira toda que tem na pista aí, que não é fácil para o piloto.
Condições que a gente sabe que os pilotos têm de aprender muito e saber aí o que é que temos nessa primeira volta em termos de desafios, né? Você viu aí a sequência, a forma com que os pilotos vão lidar com essa questão dos pulos, das muitas ondulações. Vamos então para a corrida. Primeira posição, Colton Herta, um piloto que está a 46 pontos do líder. A missão dele aqui é diminuir isso para entrar na briga pelo título, voltar essa briga. Ele e o Rútia. Primeira fila aí das melhores pilotos competentes, rápidos, já vão brigando ali. Opa, vamos largar com bandeira amarela, hein? Os pilotos saindo aí, não havia o alinhamento correto. Você vê de lá de trás é que sairia o Matheus Leite. Agora com essa bandeira amarela significa que inclusive eles vão ter que sair em fila indiana na próxima volta, né? Isso deixa o Matheus ainda mais para trás, mais difícil de ganhar posição na largada, onde geralmente é a melhor hora para ganhar posições, né? Se você larga 2-2 e você acaba achando aí um bom espaço, um bom buraco, você consegue tirar vantagem da largada e ganhar bastante posição, que é o que o Matheus precisava. Largando em bandeira amarela em fila indiana, a coisa fica bem mais difícil para ganhar posições. Vamos ver. Eu acho que aí o que promete aí, tanto o Colton Herta como o Santi Urrutia, são dois pilotos arrojados e prometem uma belíssima disputa aí, principalmente nesse início de prova. Preocupação ali do Brian Herta, o pai do Colton. Com essa largada aí em fila indiana, a coisa vai ficar um pouquinho mais tranquila para ele se defender ali do experiente Santi Urrutia, que está saindo da segunda posição. E a gente já tem a reaceleração dos pilotos. Já vem bem mais rápido ali para essa passagem. Veja só a distante posição do brasileiro, vai aparecendo lá atrás no carro número 26. Olha o Colton aí, vão sair de novo lado a lado. Uma mudança aí na perspectiva da direção de prova, agora com os pilotos lado a lado, com toda a dificuldade. Mas vão aí nessa formação buscando a largada. Será que agora vale? Lá vão eles. Buscando ali a primeira curva, que é para a direita. Caiu o Kaiser já tentando acompanhar o trabalho do Colton Herta por dentro, muito espremido. Já tem carro decolando. Batida forte, hein? Batida bem forte, ó. Já arrebentada, completamente arrebentada a suspensão dianteira direita ali do Shelby Blackstock. Carro número 11 também fora do Garth Richards. Rodou, nada de mais grave com ele, mas outro carro acabou pegando muito forte, próprio Blackstock, mas bateu em alguém, enquanto já tem carro empurrando ali pedaços de outros, ó. Já sai empurrando ali o Neil Alberico. Aí vamos revendo aí o momento da largada. Kyle Kaiser muito bem ali por dentro, acompanhando o Colton Herta. E a turma que ficou pelo lado de fora, ó, o Rútia quase empurrou ali o Nico Jamin. E foi nessa que o Blackstock acabou pegando o carro dele. É bem complicado, né, Paulo? Não tem como evitar esse tipo de toque, né? Não dá mesmo. Você vê, isso aí faz parte da prova de rua. A pista é estreitíssima, né? Você vê que aqui o Kellett aqui já quase deu na parede, né? E foi o que aconteceu ali com o Blackstock, né? Passou por cima, não tinha como evitar isso aí, não dá. Pista de rua é estreito, na largada vem todo mundo junto, pertíssimo e faz parte da... Tá aí bandeira verde de novo. Os pilotos voltam a acelerar. São 45 voltas programadas. Santi Urrutia ali tentou de tudo naquela frenagem para tentar chegar no Kyle Kaiser. Kyle Kaiser que saiu ali da quarta colocação, pulou para a segunda, tá de boa. 3 décimos de segundo ele passou logo nessa abertura de volta. Você vê, são 6 voltas completadas de 45 programadas. Tem muito para acontecer ainda. Exatamente. Você vê que o Urrutia com aquela travada, o que ele conseguiu foi perder a posição. Pois é. Que é o que fez agora o Clan de Mello, né? Já foi para cima dele, conseguiu uma melhor velocidade na reta oposta. Olha o Kyle Kaiser ali com o Colton Herta, já se enroscando os dois. Kyle Kaiser parecia ter toda a condição ali de embutir para passar. E o Colton abriu para a direção dele, para fazer a curva, né? Vamos ver quanto tempo vai durar aí essa briga. O Urrutia pressionado. Não está conseguindo se livrar do Aaron Terence. Terence no carro número 9, o Urrutia no carro 5.
viu? Quanto se briga com o carro nessa pista, né? Vem pulando, o carro vem de lado. Isso é uma coisa bacana pra gente assistir, né? A gente tá acostumado a ver outras provas onde fica mais macio e mais suave a pilotagem. Talvez o público imagine que tá fácil, né? Aqui dá claramente para ver o quão difícil é pro piloto se manter na pista, né? Neil Alberic contando aí sobre esse comecinho de corrida, carro número 22, que teve uma asa presa ali debaixo da frente do carro dele. Também parece que teve um problema na suspensão dianteira esquerda, fim de prova. Enquanto ali atrás você vê o Rútia perdendo, sim, a posição para o Terence. E já ganhando a posição o Nicolas Dapero. Realmente o Rútia acho que é uma decepção esse ano. Ele brigou bonito ano passado pelo campeonato, perdendo na última prova pelo jogo de equipe. E esse ano aqui ele não corresponde à expectativa aí da grande maioria, que apontava ele como o principal candidato ao título, né? Agora, esse é o problema de você ficar numa categoria onde você se destacou, né? Categoria de base. Talvez fosse mais interessante você tentar pular direto para a categoria principal, mesmo com um número limitado de corridas. Exatamente. Para não se oferecer a esse risco, porque o que não falta é jovem piloto querendo carimbar o favorito, né? Ele poderia ter continuado esse aprendizado já na Fórmula Indy, caso houvesse também uma oportunidade para ele. A gente não sabe se teve ou não, né? Aí você vê o Nico já vem conseguindo passar um carro na pista. Depois daquele tempo todo que ele ficou nos pits, ele ainda tá com uma condição de carro boa, porque ele vem passando gente ali atrás, em função de ter aproveitado a parada durante a bandeira amarela. Aproveitou e muito bem, está conseguindo ali ganhar pelo menos uma posição ali na pista. Está lá atrás, mas está na prova, treinando do jeito certo, na competição. E já se aproximando de uma turma que inclusive tem o Matheus Leist, 8ª posição para ele, 7 segundos, ponto 7 ali do líder. Está preso ali atrás, muito tráfego na frente do brasileiro, hein, Paulo? Você está vendo aí, a gente consegue ver, né, pelo onboard, que as chances de ultrapassagem são mínimas, né? Tem que ter realmente uma belíssima oportunidade para você se aventurar a ultrapassar alguém numa pista dessa largura aí, com essa ondulação, né? Porque fica fácil você frear fora do ponto e travar a roda, ou nem ficar com o carro de lado, se trava a roda traseira, etc e tal. Não é fácil ultrapassar nessa pista. Ali o Matheus, inclusive, as voltas com uma pressão maior de quem vem atrás, porque todo mundo está querendo ganhar a posição. O próprio Dalton Kellett, que está atrás ali do brasileiro, onde a gente vinha com a câmera, ó. Logo na frente dele está o Matheus Leist. E tem também a questão de que tipo de... Olha só, tentou por fora ali, foi bem. Mas o problema é o ponto de frenagem. Ficou ali, acabou perdendo todas as posições. Tem que tentar. Tem mesmo, mas não deu sorte aí o Matheus. É exatamente aquilo que a gente tinha acabado de falar, né? Se você sai fora da linha que você está acostumado para frear, com essas ondulações, o ponto de frenada muda muito, porque pode travar, que foi exatamente o que aconteceu com ele ali. Abriu um pouquinho mais, foi tentar um pouquinho mais aberto para conseguir a finalização. Vamos ver aí, ó, de novo. Ele tentou pela direita, foi pela esquerda, se jogou, ficou sem ponto de frenagem, saiu do traçado, foi embora, perdeu as posições, né? Caiu para último depois dessa. Faz parte do aprendizado aí, né? Acho que o Matheus está fazendo uma campanha fantástica esse ano aqui, está em segundo no campeonato, já ganhou em tudo quanto é tipo de pista, e um erro desse aí faz parte de alguém que está há 3 anos só correndo de automóvel, né? É a primeira vez nos Estados Unidos, é a primeira vez com um carro de 450 cavalos, é a primeira vez nessa pista dificílima de Toronto. Então, esperamos que ele aprenda isso e não repita mais. Pois é, frenagem num ponto muito difícil da pista, ficou ali para trás, vai prejudicar, claro, a classificação do campeonato, mas o mais importante nessa fase é o aprendizado. O Kyle Kaiser vai se dando muito bem nessa sequência, com a somatória de pontos, vai vendo o Matheus Leist lá atrás, o Colton Herta sem muita chance de ser perseguido mais de perto agora, 3.8, o Kyle Kaiser está mais preocupado ali em se manter na segunda posição, porque em cima, bem perto dele, está o Zachary Claman de Mello, melhorando um pouco a condição dele nesse próprio campeonato. O Zachary que já correu no ano passado, mas nesse ano está longe ali da briga pelo título. Ó, você viu a diferença dele ali para o Kyle Kaiser, enquanto a tentativa de aproximação era do também estreante este ano, o Aaron Telletz.
O Clement de Mello, ano passado, ele era rápido em ocasiões e muito lento em outras ocasiões. Esse ano aqui está um pouquinho mais constante aí na performance, mas não está marcando os pontos que prometia, né? E aí fica aquela pergunta, né, Paulo? A gente está vendo aí o próprio currículo, um pouco da história do Colton Herta, que está numa boa vantagem nesse momento da corrida, pode até ganhar essa prova. Se destacou nas primeiras corridas, destacou inclusive vencendo lá em St. Pete, e vai de novo numa pista de rua mostrando uma boa adaptação. Agora, é mais importante para o dono de equipe aí, de Indy, escolher um piloto campeão ou um piloto que mostre aí essa capacidade de aprendizado, porque a gente está vendo ali o próprio Kyle Kaiser, por exemplo, que está com possibilidade de chegar no título. Nesse momento da prova ele está sendo muito pressionado, mas está trabalhando para pontuar. É difícil imaginar o que os chefes de equipes estão procurando nesse momento aí num piloto, né? Você tem o Kyle Kaiser fazendo um belo campeonato, mas, por outro lado, ele está no seu terceiro ano já nessa categoria. Colton Herta é estreante, fez uma corrida fantástica em St. Pete para ganhar, veio de trás, ultrapassou, foi arrojado, realmente impressionou, pelo menos a mim que estava assistindo, ele me deixou uma boa impressão e está mostrando bom serviço aí, então mostra que é um piloto super arrojado. E o Santi Urrutia com problemas mais sérios. Apagou o carro dele ali, ó. Eu não estou entendendo essa bandeira verde agitada. Será que é para dizer para o piloto, olha, você pode seguir. Se você estava esperando algo, agora você já sabe que pode ir embora. Exatamente. Não, o que não precisa estacionar aí no meio da reta. Não, realmente, agora vem a amarela. Ah, tá. Alguém apareceu para falar assim, escuta, essa coisa tá errada. Ah, desculpe. Mamma mia. Apareceu ali. Não tem jeito. Automobilismo em todo lugar do mundo corre esses riscos, principalmente quando você tem o evento sendo feito com tantos voluntários, né? Exatamente. Não que tem uma qualidade maior ou menor, às vezes todo mundo, como a gente está falando aqui, tem o problema, pode errar. Mas o que a gente viu aí, ó, em plena reta, onde está o carro do Urrutia, que vai atrapalhar bastante. A gente já teve pelo menos 5 voltas aí em bandeira amarela, depois do problema da largada, e a gente vai ter problemas ali até que o carro dele seja retirado. Mais uma vez, chance ali, pelo menos para o Matheus encostar nos pilotos que estavam aí nessa sequência bem difícil para ele nessa etapa do campeonato. Isso vai diminuir o prejuízo do Matheus, né? Vai dar chance dele relargar aí próximo ao pessoal, mas continua aquela dificuldade de ultrapassar. Ele está até andando razoavelmente rápido, mas a ultrapassagem é difícil, como ele mesmo demonstrou para nós, né? O Urrutia estava se mandando, disseram, não, precisa de alguém aí para tocar o carrinho. A gente só puxa, você tem que dirigi-lo. É isso mesmo, Celso. A decepção do piloto quando acontece essas coisas é muito grande. Ele quer fugir, né? Você quer sumir do mapa. Ele já tinha largado na frente, só foi para trás. Com certeza o desempenho não estava bom do carro. E agora ainda a quebra, você quer sumir desse lugar, não quer ver mais o carro de corrida. Então a primeira coisa que o piloto faz é descer e sair correndo, né? Mas daí te mandam de volta que você tem que levar para o box, né? E conversar com a equipe e tudo mais. Faz parte do aprendizado. Né? A gente tem que manter a frieza aí para poder discutir as coisas e entender o que aconteceu, o que estava acontecendo, que não estava andando tão bem quanto foi na classificação, né? Parte do aprendizado, né, Paulo? E parte também do job description, né? Exatamente. A descrição do trabalho dele envolve lidar com os bons e com os momentos horríveis, né? Aliás, quando são bons, se me permite, quando são bons, é só o piloto que aparece. É muito mais o piloto que aparece do que a própria equipe, né? É isso mesmo. O piloto normalmente está pronto sempre para ir lá e levar todas as glórias, né, do resultado. Mas é sempre um trabalho em equipe e o piloto faz parte importantíssima para que o carro esteja numa condição boa e competitiva. Nas categorias como os carros são iguais, como o caso da Indy Lights, as informações colhidas e passadas do piloto para o seu engenheiro são importantíssimas, mesmo que tenha, né, uma aquisição de dados enorme hoje em dia e tudo
tudo mais, a finesse do piloto e a percepção dele, principalmente indicar qual o caminho a ser seguido para ter o melhor desempenho, fazem parte importantíssima aí do desempenho, né? Se uma equipe já tem um ponto de partida muito bom, com um carro muito bem acertado, facilita, mas se o piloto dá aquele toque dele e ainda leva para frente um pouco mais, realmente você tem aí os bons resultados, as poles e as vitórias. Solistas aí como Fernando Alonso, né? Por exemplo, para citar o que hoje talvez seja o mais destacado deles, né? Com certeza, essa acho que foi talvez uma grande diferença, conversando muito com o Gil de Ferran, e ele me disse que ficou impressionado com a quantidade de informações que o Fernando perguntava, porque obviamente ele não conhecia nada sobre as 500 milhas, sobre o oval, sobre a Indy, e ele queria saber de tudo. E obviamente que isso era uma pessoa que está ligada, está interessada e quer chegar na frente. Bandeira verde de novo, o Caio Kaiser vai para cima ali do Colton Herta, mais uma vez perseguindo ali ao longo de duas curvas. Está grudado agora no carro 98, hein? Agora o Caio Kaiser pode se aproveitar ao longo de toda a reta oposta, tentando ali por fora. Deu uma chegadinha para ajeitar o carro e dominou a posição. Já ali atrás, uma modificação importante, hein? Um pulo muito bom ali do Aaron Tellet, subindo ali para a terceira posição no carro número 9. Conseguiu passar um bocado de gente, enquanto o Kyle Kaiser segue perseguindo o Colton Herta. O Kyle Kaiser dá a impressão de que está bem disposto agora nessa relargada, né? Já o Clement de Mello perdeu a posição ali, desligou um segundo e o Aaron Tellet foi para cima dele e ganhou a terceira posição. Relargada ali, você viu, sem condições de fazer ultrapassagem ali. O Matheus Leis continuando ali em último. No caso, entre os carros que estão ali ainda acelerando. Outra freada mais forte ali do Kyle Kaiser, vai perdendo contato com o Colton Herta. O Colton parece que tem não só um carro bem acertado, mas ele tem a mão desse negócio de andar colado no muro, hein? O que dá a impressão é que o Colton é um piloto bem arrojado e se dá muito bem nessas condições difíceis, né? Ele fez um corridaço em St. Pete e vai fazendo outra corridona bacana aqui em Toronto. Você viu como ele se jogou ali na hora da ultrapassagem para tentar. Olha aí, ó. A gente tá vendo ali outra tentativa de ultrapassagem, dois pilotos se enroscando. O Nicolas Dapeiro foi ultrapassado e bem ultrapassado pelo Dalton Kellett. Você viu o tempo que ele se colocou ali bem perto do muro, do lado esquerdo, para conseguir ultrapassagem em cima do Nicolas Dapeiro. Tem que ser bem otimista e bem arrojado para conseguir ultrapassar nessa pista. Matheus Leis está colado ali no companheiro de equipe, no Richards. Os dois estão fazendo uma corrida. Você imagina como é que fica para o piloto manter os ânimos, né? Ali atrás, sem grandes oportunidades. Aí o Dalton Kellett largou na 9ª posição, já conseguiu 4 ultrapassagens, aproveitou bem ali do tráfego. Lembrando que ele já tinha ficado com problemas, também parou durante a bandeira amarela logo no começo da prova. E o Kellett vai voltar a insistir ali em cima do Colton Herta. Ritmo de carro parece que não é muito diferente entre eles, pelo menos agora não. O Kaiser acho que perdeu um pouquinho aí, mas já recuperou essa diferença aí para o Colton, né? Você viu, ó, a gente fez essa observação e só nessa volta o Colton Herta abriu mais meio segundo. Só nessa volta. Ele realmente, como você havia feito na descrição dele, ele aproveita muito, ele acredita muito, porque boa parte dessas curvas aí em Toronto, elas têm a entrada cega, que é uma coisa que não acontece muito, pelo menos é um trabalho grande que a Indy faz para fazer com que as entradas de curva sejam um pouco mais abertas. E aqui não dá para fazer, né? É muito curto e muita sequência de curva, né? Então a maioria do tempo você está andando às cegas, né? Essas duas curvas, por exemplo, apesar de terem um pouquinho mais aberto, são bem cegas. Entrando ali na reta oposta, a gente vai ver de novo que é talvez o ponto principal de ultrapassagem ao longo dessa longa reta. Ele se prepara, depois vem para aí, ó, para esse trecho. Clement de Mello, que ficou na 4ª posição, perdeu ali para o Alan Tellet. E eles também abrindo bastante no 5º colocado.
o Dalton Kellett. Você vê naquele ponto ali, o Colton Herta ele vai lambendo a mureta. E todos os outros pilotos deixam uma margem bem maior. É aquela história, né? Se é para comandar e liderar, vamos fazer alguma coisa diferente ali, né? Ele tá abusando tudo, né? Acho que mostra a confiança dele, né? Ele em primeiro, abrindo um pouquinho aí do Kaiser e mesmo assim ainda usando toda a pista que ele tem disponível, né? Aaron Tellis buscando um trecho, talvez procurando um lugar sem buraco, não conseguiu achar, do mesmo jeito que não achou ali o Nicolas da Pérola. O Nicolas é um estreante, né? Piloto da Argentina, corre na Juncos. Tem bastante ainda para se desenvolver como piloto. Tá de volta ali para a pista. Não chegamos nem na metade da corrida. Olha que já foram consumidos ali de carros e pilotos, né? Ó, o Ruth, Alberico, o Blackstock, Jamin, os pilotos que já estão fora aí da corrida. É aquilo que a gente chama de corrida de sobrevivência, né? Para marcar pontos, então tem que se manter na pista. Não é fácil, né? A única que sai feliz com tudo isso é a Dallara, que vai vender bastante peças de reserva para remontar todos esses carros. Quanto custa um bico desse aí, hein? Você tem ideia? Eu diria que pelo menos, se for o bico completo com toda a asa, você viu como ele usa todo o espaço ali, né? Sim. Então, e é bacana de ver. Isso mostra arrojo, confiança, né? Um otimismo até desnecessário nessa altura, mas fantástico. Acho que é um tipo do piloto que os chefes de equipe gostam. E o Kyle Kaiser vê uma dessa, duas, três, fala assim, não dá para tentar chegar. Já intimidou ali o concorrente. O Colton Herta tá abrindo do Kyle Kaiser, que deve estar sendo informado ali da posição do próprio Matheus Reis, fala assim, olha, calma, Colton Herta, que era o mais distante na pontuação, deixa ele ir, e ele está indo. Mas você foi perguntado sobre o preço da asa do carro. Eu acho que, eu diria que, sem saber, eu não sei exatamente, mas é de $15 mil para mais. $15 mil para mais, uma asa. A asa, no caso, inclui o bico, né? No caso do dianteiro. Isso, estou chutando baixo, tá? Essas lambidas aí, ou aproximações da parede do Kaiser, olha lá, de novo, tá vendo? Do Colton Herta. Isso é para desanimar o Kaiser, né? Já desanimou. Você vê que ele tá olhando essas lambidas aí e fala, poxa vida, acho que eu não vou conseguir passar tão perto sem bater para ir buscá-lo, né? Então, vamos garantir os pontos do segundo lugar aqui. E aí fica no máximo na torcida para que o Colton Herta erre, né? Exagere numa dessas. Olha a diferença que ele sai ali naquela curva que antecede essa primeira reta. Ele exibe uma confiança fantástica. Acho que realmente o que ele impressionou em St. Pete, ele volta a fazer aqui em Toronto. Realmente um bom candidato aí a fazer a sua graduação para a Fórmula Indy ano que vem. Porque, de novo, né, não é a questão do título, né, que importa. Eu acho que mais importa essa demonstração de habilidades e de ser um piloto que vale o investimento, né? Sem dúvida, né? Você vê aí o Kyle Kaiser que está andando rápido, é bom, é constante, mas já é o seu terceiro ano na categoria, né? Conhece muito bem a pista, conhece muito bem o carro, ele está à vontade tanto no carro como na pista. O Colton Herta também, como o Matheus, veio da Inglaterra e é o primeiro ano dele, tanto com esses carros mais possantes como na pista de Toronto e tudo mais. Então ele mostrando essa desenvoltura aí numa pista dificílima como é a de Toronto, mostra que ele tem bastante habilidade e aprende rápido. Só para destacar, piloto que não foi campeão na categoria de acesso, se é que a gente pode chamar de categoria de acesso, mas o Max Verstappen, por exemplo, na Fórmula 1, não foi campeão em sua única temporada de automóvel, né? Foi na Fórmula 3 europeia. Exatamente, eu acho que o piloto demonstrando que ele tem o talento necessário, aprende rápido, tem o seu arrojo, né? Os chefes de equipe sabem mais ou menos aí quem é quem, né? Por exemplo, às vezes o piloto não está na melhor equipe, então assim, fica difícil dele ganhar, mas o segundo, o terceiro numa equipe que não é tão boa, provavelmente vale tanto quanto, né?
Então, são vários os fatores aí que levam ao piloto progredir. Acho que um deles, importantíssimo, é o próprio piloto se vender muito bem. Ele tem que ir atrás, ele tem que ir atrás do patrocínio, ele tem que ir atrás das outras equipes, nas outras categorias. Não pode ficar achando que porque ele faz uma corrida dessa, bacana, boa, na frente de todo mundo, está tudo resolvido. Nem sempre todos os chefes de equipes estão olhando. Ele tem que ir lá e tem que se vender também. Lembrando que nessa semana do Grande Prêmio de Toronto saiu uma matéria grande falando a respeito dos pilotos da própria Indy, e o próprio Tony Kanaan lamentava, né, o fato de não terem mais tantas equipes dispostas ou com patrocínio suficiente para contratar jovens estrelas, e essas jovens estrelas têm que prover o patrocínio também em boa parte das equipes da Indy. É o próprio caso do Tony, né? Eu acho que isso sempre fez parte da história da Fórmula Indy, sempre fez parte da história do automobilismo, né? Nunca houve espaço para todos os pilotos receberem salários e fazerem a progressão natural aí, mesmo que bons e tudo mais. Sempre foram poucos aqueles que foram para frente, independente de ter talento ou não. Sempre se precisou de dinheiro para correr, tanto nas categorias de acesso como nas categorias grandes, até na Indy e na Fórmula 1. E assim, épocas de vacas gordas, houveram mais equipes na Fórmula Indy, pagando salário para mais pilotos, vacas magras, talvez hoje com menos, mas de qualquer forma tem ali os seus astros recebendo seus salários, tanto na Fórmula 1 como na Fórmula Indy, e isso não muda, isso continua parecido como foram aí mais ou menos os últimos 40 anos. Ou seja, tem chance para todo mundo se o cara for um bom atleta, um bom piloto, as coisas só ficam facilitadas, né? Ele leva menos dinheiro no caso. Eu acho que assim, o piloto tem que ser um conjunto de várias atribuições, na qual ele deve ser bom em todas. Ele tem que guiar bem, ele tem que se vender bem, ele tem que ser um atleta, ele tem que se manter fisicamente bem, tem que ter uma cabeça realmente boa, estar bem assessorado por pessoas que adicionem à sua carreira, né, que ajudem a enxergar todas as situações de uma maneira melhor. Então não é fácil, né? Sentar e acelerar e você resolveu tudo, né? Você tem que entender bastante do carro, isso ajuda muito na hora da conversa com o engenheiro e nas decisões aí dos acertos, né? Para todas essas variações aí que a Fórmula Indy corre, pista de rua, oval curto, oval de alta, autódromos. Então um conhecimento bom do piloto, um interesse grande em entender sobre a máquina ajuda muito. Quer dizer, o espaço para esse tipo de piloto que é mais completo, ó, vamos mostrar mais uma vez aí ele lá bem reta, né? Bem perto do muro, perto demais. Olha ali, a gente já tinha falado que nesse ponto ele passava realmente perto, muito mais do que todos, e ele confirmou aí, né? Nossa, mas ele desse jeito, ó, abusou, ele abusou. Só. Desnecessariamente. Pois é, aí fica todo mundo esperando, né? Será que esse pneu vai explodir? O Kyle Kaiser é o primeiro aí a fazer as contas e esperar que isso aconteça. Agora, reparem como a diferença de acerto dos carros vai falando muito alto agora, né? Não só da condução do piloto. Olha a distância que nós temos do primeiro para o segundo, daqueles dois para o terceiro e quarto. Distância. Opa! Só foi falar, ó. Acertou o muro. Bateu forte demais. O que era só uma lambidinha virou uma panca e destruiu a suspensão traseira esquerda do carro. O Colton Herta já tinha mostrado toda a habilidade, toda a confiança, agora se excedeu, Paulo. Vamos voltar àquele ponto do excesso de otimismo, né? Ele estava na liderança, tinha uma vantagem enorme, estava com a corrida na mão, né? Não precisava abusar do equipamento como ele estava fazendo, né? Ele já estava longe, o Kaiser não estava nem enxergando ele mais. E olha, você viu que foi uma sequência que acabou quebrando a barra da suspensão traseira esquerda, né? Aquele toque ali. Não foi não houve um toque final. Foi aquele toque que acabou exacerbando, já levou para o limite, né? Ou passou dele. Uma pena, estava fazendo bonito, mas isso também conta ponto negativo, né? Numa situação fácil dessa, o piloto errar, realmente demonstra um pouco de maturidade ou um pouco de falta de senso mesmo. Para que colocar o carro tão no limite assim quando você está com a corrida na mão, né? E o que é que diz, no caso, o coach, o próprio engenheiro,
estrategista quando o piloto está nessa condição. O coach, se tivesse ali na hora, ele já deveria ter dito isso no rádio, né? Para ele diretamente, falar, olha, você está lambendo a parede, você está passando perto, você está passando mais perto do que todo mundo, que a gente já tinha visto isso aqui. Não precisa passar tão perto, você está longe, está abrindo do Kaiser, mesmo que o Kaiser tivesse embutido, tentando te ultrapassar, seria dificílimo, então não precisa de jeito nenhum chegar tão perto, você é mais rápido que ele de qualquer forma. Se você der uma tiradinha, der uma aliviada, você não vai passar perto, não tem riscos e vai continuar liderando a prova e vai ganhar com certeza. Você vê, ó, a diferença no campeonato nesse momento, 279, são 54 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Matheus Leist. O Matheus Leist está lá atrás ainda, né? Está ali na 6ª posição. E o Caio Kaiser vai agora nadando de braçada, porque depois daquele toque, o carro do Colton Herta foi retirado sem bandeira amarela para todo o circuito. Por mais que esses carros aí estejam um pouquinho mais próximos, o Leist ainda está distante ali na 6ª posição, tentando chegar ali no Ryan Norman, disputar ali o que é agora a 5ª posição. Aí você vê a sequência deles: o Dalton Kellett, o Ryan Norman e logo na sequência o Matheus Leist. Você vê que o Matheus está bem mais conservador aí. Já deu para perceber, né? Inclusive com o que aconteceu na prova do sábado com ele. Exatamente, né? E a escapadinha hoje na freada. Então ele tá mais pianinho aí agora. Você vê, ó. Pôs ali só para dar uma olhada, mas não era de longe uma tentativa de ultrapassagem, né? Ele percebe que na frente dele tem um piloto que não é tão rápido. O Ryan Norman, mesmo em outras condições, não é um piloto que consegue andar muito na frente do Matheus Leist. Está demonstrando aí ser mais lento, né? Mas mesmo assim o Matheus está sendo bem cauteloso aí na aproximação e tentativa de ultrapassagem. Mas não vai demorar para ele tentar, não. Afinal de contas, estamos chegando ali na volta 30. Opa! Um espetado. Quem ficou? O Dalton Kellett. A gente falou naquele negócio de inventar ritmo, ponto de frenagem. Aí, ó, mais um que não teve espaço suficiente para virar para a direita e fazer a curva. Danificou ali a asa. Sorte que ele estava já na entrada do box. Muito vai dar sorte. tempo para trocar o bico, né? E terminar a prova, né? Olha, ele passou reto ali, não conseguiu parar. O que vai fazer com que essa briga agora do Matheus valha uma posição melhor ainda. Quem sabe ali a 5ª posição para o brasileiro. No mínimo 15 mil dólares. São quase 50 mil reais. Pois é, só pelo bico que ficou. Mas aqui, eu acho que aquele bico ali dá para dar uma remendada assim. Cola. Dá para dar uma guaribada nele. Mete uma colinha ali. E André quebrou só o suporte da asa. A equipe conserta ou tem que mandar para a Dallara? Se fez um dano estrutural, tem que mandar para a Dallara. Se não, dá para consertar em casa. Nesse caso aí parece que é um conserto de casa. É um remendo baratinho. Perfeito. Aí ele tá voltando para a pista, perdeu uma volta. A condição dele vai ficar agora de passeador. Dalton Kellett. Aí o Kyle Kaiser, líder da corrida, vai tornando a prova para ele bastante tranquila. 14 voltas ali para o final. Ele com muita paciência ficou torcendo pro Colton Herta errar. O Herta foi pro muro ou exacerbou ali a suspensão traseira esquerda do carro dele, quebrou. E agora ele que liderou as últimas 5 voltas. Tá tranquilo, se encaminhando para a vitória. Se não tiver bandeira amarela, ele vai ter uma das corridas, um final de corrida bem tranquilo. Tá bem fácil para ele. Agora você vê que antes ele já não se arriscava. Agora, com certeza, a experiência fala mais alto e ele vai arriscar menos ainda. E deve levar aí o carro facilmente para a bandeirada. A gente lembra que no caso da Indy Lights, se o piloto não está trabalhando para ser campeão ou para só chamar a atenção dos donos de equipe, no caso, tem um prêmio muito importante para o campeão, que é garantir algumas provas ali, né, para a Fórmula Indy. Então ele já sobe com uma garantia de participar de algumas provas e principalmente das 500 milhas de Indianápolis. Talvez seja o prêmio principal para os pilotos. Você viu também destacado o carro número 26 do piloto brasileiro Matheus Leist, que é o segundo colocado do certame agora.
é fantástico, né, Celso? Todo esse projeto do Mazda Road to Indy é fantástico porque premia os pilotos desde o SF2000, que é a categoria de base deles, na Fórmula Mazda para a Fórmula Indy Lights. Quer dizer, se o piloto for campeão nas categorias de base, ele vai ganhando a temporada seguinte totalmente de graça, paga pelo programa do Road to Indy. E se ele é o campeão da Indy Lights, então ele ganha as 500 milhas de Indianápolis e mais 2 provas que ele escolhe a equipe e etc e tal, com qual ele vai participar. Quer dizer, não existe nada parecido no automobilismo mundial que facilite a progressão do piloto que tem talento. Você vê aí na briga o Aaron Telletz ainda na frente do Zachary Claman de Mello. O Zachary já esteve mais distante. Eles estão bem distantes também do primeiro colocado, do Kyle Kaiser, mas seguem aí na briga por essa posição. O Claman de Mello ainda tem a traseira do carro dele muito, muito complicada, né? Ele não consegue colocar o carro numa posição em que ele possa dar tração e no começo da reta ele chega, só chega lá no final. Ó. Adiciona a toda a dificuldade dos bumps e a diferença de asfalto com concreto que você tem na pista. Ainda assim, ele ainda está atrás do piloto, que tira a pressão aerodinâmica e mais uma dificuldade aí extra para o Claman de Mello, né? Aí ao longo da reta principal, você vê que ele vai por um caminho bem diferente, o Aaron Telletz, para fugir ali das ondulações. Quando volta para o traçado, teve o Claman bem próximo dele, arriscou, mas ele sabe, ó, na saída de novo, quando tentou dar um pouco mais de motor, foge a traseira do carro do Claman de Mello e fica difícil de acompanhar para chegar ali, ó. Vamos ver agora, será que dá? Tentando por fora, Aaron Telletz por dentro, dominando tranquilo aí a tomada para a direita e fica na frente. Você vê que o Telletz, ele é o vencedor do programa do Road to Indy, corre com o carro totalmente patrocinado pela organização do evento, né? E você vê que é um estreante aí, tá fazendo bonito aí. Não é tão rápido como o Claman de Mello, mas fez uma temporada razoável até esse momento. É interessante a marca, né? Que não está presente, por exemplo, no Brasil, mas existe o Mazda Road to Indy também aqui no Brasil, né, Paulo? Sim, o evento vai ser na Aldeia da Serra, dia 26 de agosto, e os pilotos que participarem vão ganhar a participação totalmente grátis no shootout do Mazda Road to Indy. Se eles ganharem esse shootout, então eles ganham a temporada inteira na USF 2000 do ano que vem, 2018. A participação é inteiramente paga pela organização do evento. Mas esse shootout tem gente do mundo inteiro, né? Não é uma coisinha fácil, né? Nada fácil, são 20... E mesmo a etapa aqui no Brasil, né? Mesmo a etapa aqui no Brasil, ela é disputadíssima, né? O ano passado foi bacana, o Marcel venceu. Foi a primeira, né? Foi a primeira, e esse ano aqui no segundo ano a gente espera ter bastante gente disputando a vaga aí para ir para disputa em dezembro. Se provavelmente for como foi ano passado, será em Laguna Seca, e lá ele vai encontrar mais 22 pilotos do mundo inteiro para disputar essa vaga, porque é um prêmio que vale $250 mil, que é a temporada na USF 2000. E como programa de busca, né, de um jovem talento em todo o mundo, definitivamente acho que é o programa mais democrático e mais viável, né, para um brasileiro. É só, por exemplo, aqui, se inscrever na prova lá de Aldeia da Serra, já entrou na disputa, né? Exatamente. Todo o dinheiro que ele gasta numa prova tradicional de kart é o dinheiro que ele vai gastar para conseguir essa vaga na final, no shootout do Mazda Road to Indy. Então, não é nenhum custo especial, nem nada. Basta ele participar da prova de kart na Aldeia da Serra, dia 26 de agosto, que ele estará ali concorrendo a um dos maiores prêmios do automobilismo mundial, né? Se ele vence uma prova de kart, vence a final em Laguna Seca, ele tem $250 mil para ele correr na USF 2000. E nesse caso específico não tem que se vender para mais ninguém. É na pista que ele vai buscar isso. Exatamente, porque se ele vence esse campeonato da USF 2000, ele ganha o campeonato da Fórmula Mazda, e se ele vence o da Fórmula Mazda, ele ganha esse aí da Indy Lights, que é o que o Aaron Telletz está fazendo com o prêmio de ter sido campeão da Fórmula Mazda do ano passado. Kyle Kaiser já tem uma boa vantagem na primeira colocação nessa segunda corrida em Toronto, 12ª etapa do campeonato da Indy Lights. A gente está acompanhando ele, que é líder da corrida, vai disparar na liderança do campeonato. Segundo colocado, está na 6ª posição por enquanto, é o brasileiro Matheus Leist.
não conseguiu se aproximar aí de forma definitiva em cima do Ryan Norman para disputar essa que seria a 5ª posição para o brasileiro. Deixaria um prejuízo não tão grande quanto ele está agora. Uma pontuação bem grande ali, 56 pontos aproximadamente, a distância entre eles agora no certame. É possível para o Matheus ser campeão esse ano ainda, mas vai ficar realmente difícil aí com essa vitória do Caio. Né? O Caio agora, você vê que ele está andando realmente bem de leve, está bem fácil para ele. Você vê que ele no contorno das curvas, ele está sobrando espaço, sobrando carro, e ele está deixando a coisa bem fácil para garantir a vitória. Aaron Terence é o segundo colocado, você vê que são quase 10 segundos a diferença do primeiro para o segundo. O Claman de Melo também já desistiu ali de atacar tanto, são 8,2 a diferença do primeiro para o segundo. Piedra Rita, o 4º colocado. O Norman, o 5º, e o Matheus Leite vem pela 6ª posição, tentando encostar ainda no piloto do carro número 48. Ali o Ricardo Juntos, né, que é o dono da equipe onde corre o Kaiser. É um argentino que se mudou para os Estados Unidos e fez muito sucesso aí desde o começo dele. Ele também como piloto, como um piloto, ele montou a equipe dele no kart e cresceu até a Indy, né, onde esse ano ele fez a estreia dele nas 500 milhas. Isso ainda só é possível no automobilismo americano? Porque, Paulo, na Europa a gente não vê esse tipo de história, né? Já foi a época onde o Eddie Jordan, né, que era um ex-piloto, montou a equipe dele de Fórmula 3 e acabou transformando aquilo lá numa equipe de Fórmula 1. A gente não tem visto isso acontecer. O último que foi o John Booth, que foi piloto também de Fórmula Ford, corremos juntos, e ele montou a equipe Manor de Fórmula 1, mas que não teve sucesso algum, não teve nenhuma possibilidade e acabou perdendo a equipe, né? E aí a gente vê nesse momento da corrida, faltando 7 voltas para o final, o Matheus está chegando, hein? Tá chegando, pelo menos. A gente sabe das dificuldades dessa pista, muito estreita e tal, mas ele está conseguindo chegar próximo, Vai tentar por fora ao longo da grande reta oposta. Só mostrou, já sabe as dimensões e dificuldades dessa curva aí no final da reta oposta. Vai acompanhando de perto. Quem sabe o Norman não se apavora ali, Olha só. Ficou bem traseiro o carro. O Norman, olha, tá bem colado agora, hein? Tá bem claro que ele é bem mais rápido do que o Norman, mas está com medo enorme de errar, né? Ele não arrisca na ultrapassagem. Você vê que sobrava carro ali, ele poderia ter tentado, mas nem você vê, aqui era uma outra oportunidade, está sobrando. Realmente ele é muito mais rápido que o Norman, mas ele não quer errar de novo, né? Vai tentar no lugar mais seguro possível. Vamos ver se às 6 voltas do final a gente tem muita outras chances de tentar fazer essa manobra, Os dois vêm pelo mesmo caminho, muito cheio de ondulação. Difícil essa frenagem ali, o contorno para a direita. De novo vão entrar na reta oposta. Talvez o ponto principal de ultrapassagem. Vamos ver o quanto ele consegue se aproximar. Chegou, hein? Vai tentar por fora de novo, que foi o lado que o Norman deixou. E aí por fora é bem apertado, vamos ver? Arriscou, agora arriscou bastante. Você vê, ele teria que ter ganho essa posição na freada, né? Porque por fora não dá para você levar a posição. Então, você vê, ele está se arriscando um pouco mais, está pondo o carro um pouco de lado, né? Você viu que na entrada da reta oposta também ele patinou um pouco, deixou um pouquinho a traseira aí, quer dizer, veio ali para tentar realmente tudo naquela reta. Tá se soltando um pouco de novo aí, né? Depois daquele erro. Então é normal, é natural isso do piloto, né? É uma pista difícil, uma condição chata, né? De correr com todos esses bumps, todos esses concretos, mas faz parte. O piloto tem que aprender, tem que se adaptar para ter sucesso. E o Ryan Norman foi bastante, vamos dizer, correto com ele, porque ele poderia no final daquela lá, do jeito que ele ficou lado a lado, naquela curva, o Ryan Norman poderia simplesmente embarrigar um pouquinho que fosse e mandava o Matheus para o muro. Vamos ver de novo, ao longo da reta, um pouquinho mais distante agora. Vai tentar de novo, realmente é bem mais rápido o Matheus, por fora de novo, insiste mais uma vez, agora sim, o Ryan Norman embarregou para cima dele, não teve jeito, o brasileiro
ganhando a posição. Belíssima ultrapassagem, inclusive, hein? Fantástico, fantástico. Muito bem. Realmente ele conseguiu levar a velocidade suficiente para espremer o Norman. O Norman ainda tentou dar um chega para lá ali, mas ele já estava só com a roda dianteira ali na lateral. Não conseguiu empurrar o Matheus para fora. O Matheus acelerou e foi embora. Fez muito bonito. Parabéns ao Matheus Leist. Era uma condição bem difícil de ganhar ali a posição. Conseguiu por fora. Realmente é para ficar aí um pouco na história desse piloto brasileiro. Ele tentou na primeira, percebeu que o Ryan Norman não seria sujo com ele, não foi. E o Ryan Norman perdeu a posição. O brasileiro é o 5º colocado agora. Melhora um pouco a condição dele no campeonato. Marcou apenas 8 pontos na primeira corrida. Chance de sair com pelo menos 17 nesta. Aumenta aí a chance dele brigar pelo campeonato. Não vai ser fácil bater o Kaiser nesse campeonato, mas de qualquer maneira já mostra aí que ele está aprendendo o suficiente esse ano para poder correr na Indy ano que vem, se tudo der certo. Kyle Kaiser vai só ampliando a diferença dele, a vantagem do primeiro para o segundo colocado. Está realmente muito tranquilo nessa prova. Já consegue fazer só de observação, né? A distância, na verdade, ela diminuiu, mas foi de 8,2 para 6,5. Para o caso dele, é algo mais do que tranquilo. 3 segundos já é uma tranquilidade, né? Sim, numa pista dessa que é dificílimo ultrapassar, você não precisa de muita folga para se garantir na posição, né? Você viu que para o Matheus ali, que era claramente muito mais rápido, foi dificílimo ali, demorou 3, 4 voltas para ele conseguir realizar a ultrapassagem, né? No caso do Kaiser, que é muito rápido, basta o Kaiser caprichar um pouquinho nos pontos chaves, né? Entrada de reta e tal, e o resto não tem como passar. A coisa vai se resolvendo aí a 3 voltas do final. Lógico que a gente está vendo uma categoria escola, uma categoria de base. Ainda tem, do ponto de vista de pressão psicológica e até física para esses pilotos, muita coisa. E aquele momento, vai chegando aquele momento que o próprio piloto está desejando ver a bandeira quadriculada o mais rápido possível, né? Já vai cansando, porque você vê pelo tempo, são 45 voltas, mas a condição que os pilotos tiveram para executar. Olha o Claman de Mello para cima do Zachary, ó. Quase conseguiu ultrapassagem. O Aaron Tellez, aliás, fechou o caminho dele e manteve-se na segunda posição. Cansa muito guiar nessa pista. Chacoalha demais. O piloto tem que estar muito atento, porque toda freada é uma oportunidade grande e fácil de erro. Então o piloto não pode relaxar em nenhum momento. A gente, para descrever bem o procedimento do Band Esportes, é mais ou menos como se os olhos quisessem sair das órbitas, né? Do tanto que bate, do tanto que balança. Eu não estou brincando não, Paulo, é mais ou menos isso, viu? É difícil, realmente, né? Até em linha reta o cara não descansa, porque ele está subindo e descendo. Você imagina, você apertadíssimo no cinto do carro de corrida, o cinto de segurança, te espreme o pulmão, te espreme a barriga, você já não respira direito. Com essa chacoalhação, acaba te pondo o ar para fora ainda. É duro, é fácil ficar bem cansado e bem estressado numa prova de rua. A gente já viu a bandeira branca aí indicando a última volta para o Kyle Kaiser. Está fazendo ali o último momento dele de concentração, sabe que na sequência vai estar mais tranquilo, vai inclusive conseguir soltar um pouco mais o cinto, como descreveu o Paulo, apertado que está dentro do carro agora, mas o carro número 18 do Kyle Kaiser vai bonito, tranquilo, passeando nessa última volta na primeira posição. Vai fazendo ali as últimas curvas do circuito de Toronto, no Canadá, 12ª corrida do ano. Uma vantagem importantíssima, ele chega na classificação do campeonato. Apesar da 5ª colocação do Matheus Leist, ele vai bonito nesse momento que a gente já se encaminha para a final do campeonato. Ele vai ficando realmente bem no caminho do título, por isso tá acelerando ali, ó, para ficar feliz debaixo do capacete, faturando a 12ª etapa do campeonato da Indy Lights. Kyle Kaiser, grande vitorioso da prova. Aaron Tellez chega em segundo. Claman de Mello, o 3º colocado. Vamos ver se o Piedrahita que aparecia, tá aí, ó, na 4ª posição.
Juan Piedrahita. E o tempo para chegar aí na confirmação, tá aí a confirmação, Matheus Leist, piloto brasileiro chegando em quinto lugar, salvando uma quinta posição. O Matheus Leist, bela corrida do Kyle Kaiser. E o Matheus Leist ainda na briga pelo título, Paulo. Muito bom para o Matheus, acho que salvou aí uma corrida que seria difícil, leva pontos aí para continuar na briga pelo campeonato, faz uma temporada fantástica o Matheus Leist. Mas parabéns aí para o Kyle Kaiser, que não errou, foi conservador o suficiente, aproveitou do erro do Colton Herta. Parabéns ao Kyle Kaiser, a equipe Juncos, fizeram um trabalho fantástico e levaram mais uma vitória. A equipe Juncos, como o Paulo já contou pra gente aqui, estruturada nos Estados Unidos, desde as categorias de base, já fez muita coisa e junto com os pilotos, uma candidata a subir de categoria, né? Logo teremos aí essa equipe Juncos na Fórmula Indy, hein? Sem dúvida, Celso, ele já fez a estreia pelo menos nas 500 milhas desse ano e pretende o ano que vem fazer a temporada inteira. Então é bacana a gente ver a pessoa que luta, vem desde baixo, mudou de país, foi lá e venceu isso, venceu no esporte, venceu nos Estados Unidos. A gente viu a classificação dos 5 primeiros, acho que o mais importante é a gente saber que o Matheus Leist se mantém na briga pelo título, apesar da dificuldade ali pelo número de provas que temos na sequência. E aí, confirmando toda a felicidade dele, o Kyle Kaiser, líder do campeonato, dono de mais uma vitória. Ele quer realmente fazer com que os donos das equipes de Fórmula Indy percebam que a capacidade dele já está comprovada. Ele é um piloto que tem condições de subir. Ele agradece todo o programa da Mazda Road to Indy, agradece também a equipe. Disse da competência da equipe para arrumar o seu carro, mas ele falou que realmente ele teve muita sorte com relação com o que aconteceu com o Colton Herta, que estava muito rápido na prova. Dizendo que a cada ano ele fica melhor. No ano passado ele foi melhor do que no primeiro ano, mas ainda cometeu muitos erros. Esse ano ele está aí com 3 vitórias, mostrando que está pronto para subir de categoria. Terceiro ano, ser campeão, dizem, é quase uma obrigação do piloto. De qualquer forma, o Kyle Kaiser está fazendo o que é preciso, está na liderança do campeonato. Aí você vê 51 pontos de vantagem sobre o Matheus Leist. Colton Herta tem 65, é o terceiro colocado no campeonato. A gente vai ficando por aqui, agradecendo os trabalhos técnicos do nosso time lá nos Estados Unidos, todo o nosso staff aqui no Morumbi e, claro, os comentários do nosso grande campeão, o Paulo Carcas, que esteve com a gente. E você, siga ligado, você está no Band Esportes, aqui sempre pelo esporte. Até mais.